Meu nome é Juliana Gontijo, sou artista visual e produtora cultural em Belo Horizonte. Eu me formei na Escola de Belas Artes da UFMG, com habilitação em pintura. Eu trabalho como artista e com produção desde 2010. Recentemente eu produzi a exposição Mais do que Araras, no Sesc Palladium, que traz artistas dos anos 60 aos anos 80 do Brasil. Uma comemoração aos 50 anos da Tropicália, da obra Tropicália. Esses artistas dos anos 60 a 80, uma crítica assim, a essa brasilidade, né? Que trazem uma posição crítica a essa ideia de tropical, ou do que é ser brasileiro. Assim, a posição que eu tenho como artista e como pesquisadora é que existe alguma coisa que se pode falar que é brasilidade na arte, porque assim, toda a nossa tradição de arte e pensamento, ela vem de um eurocentro, né? Então, assim, as nossas tradições, em grande parte, vieram desse agente que, primeiramente, foi o colonizador e trouxe pra gente a cultura. Então, não sei, acho que a formação do Brasil não tem uma característica muito de compartilhamento, mas talvez, uma palavra que eu costumo usar é de atravessamento. O europeu chegou trazendo coisas, tentando abafar uma certa cultura, uma não, várias, né? A cultura do negro e dos povos da floresta. Sim. E a tentativa foi de um abafamento. Sim. Só que o que aconteceu, na verdade, assim, na minha opinião, foi que essas culturas que tentavam ser abafadas, elas persistiram. E elas persistiram violando a ideia original que se tentou implantar aqui. Então, essa cultura europeia chegou no Brasil não de uma forma pura, Sim. como para eles eram, mas ela foi completamente atravessada por esse povo brasileiro. Então, não sei, até pensando assim no tropicalismo, né? Ou até mesmo antes, assim, no modernismo, pensando no Semana de 22. No Oswald, né? Sim. Pensando nessa coisa do antropofagismo. Tem muito dessa noção que eu tô falando, assim, de como que a gente consegue violar uma forma e a partir disso criar um outro jeito de existir. Essas referências europeias vêm pra gente, mas elas são mandadas de volta de uma outra forma. Eu não acho que assim a gente consegue falar assim X, Y, Z são características da arte brasileira. Eu não acho que é isso. Eu acho que é mais uma questão epistemológica, assim, de formas de entender, a forma de elaborar pensamento, que acontece dessa maneira atravessada, que às vezes pode parecer equívoco, pode parecer erro de leitura, erro de tradução, mas na verdade é a forma em que essas coisas se cruzam, do que é e o que não é brasilidade, porque o que parece ser, na verdade, não é a brasilidade. Nós somos compostos de várias questões, e assim, a gente não pode ser resumido brasilidade como uma questão, a questão brasileira. Então são vários incômodos, vários pontos, várias coisas que pegam a gente, que visto num plano maior, você perde essa noção de brasilidade, né? Sim. Mas, igual eu estava falando com você antes, sobre a escultura, a ideia da escultura, né? Você tem uma pedra e que você vai esculpir. Então o seu primeiro ato é destruir. Então você destrói, viola a forma original para chegar a uma outra forma. E que tem a ver com isso que eu estava falando antes, né? De como essa cultura europeia chega aqui e o que a gente faz com ela. A gente destrói, viola a forma e cria uma outra. Uma outra cultura, sim. Surgiu essa questão do que é... Será que como é que era a arte do passado e a arte de hoje? Como que você vê esse boom da arte política hoje, o que se diz política hoje em relação com o passado? E tiveram algumas falas, assim,
que antes eles eram mais genuínos nessa coisa política, falando da ditadura como uma coisa assim que realmente credibilita essa genuinidade assim do artista político. Sim. Mas eu me firmo muito mais no que eu escutei depois, assim, que a Ana Bela Gagin falou, assim, que cada geração tem seus problemas e suas questões. A gente passa também hoje no Brasil por um período muito sombrio, assim, em que nossos direitos estão sendo cerceados. A gente teve a PEC que vai impedir o nosso desenvolvimento social por 20 anos e mesmo com manifestações as coisas continuam acontecendo. Então é uma aflição comum também aos artistas. É muito difícil viver essa realidade política e social e simplesmente falar eu só vou fazer o meu trabalho alheio a isso. Acaba sendo contaminado necessariamente, né? Porque a gente vive na cidade, a gente vive no país. Eu vivo aqui, ando todos os dias pela rua e vejo as pessoas, e vejo as lojas fechando e converso com gente falando que tá muito difícil e tal. Então, e pra mim também sabe? Sei lá, uma coisa, um material que eu poderia comprar pra fazer uma instalação antes, eu não posso comprar hoje porque tá muito caro, porque eu dou, não sei o que. Então, toda essa realidade política, econômica e social genuinamente influencia a gente e a nossa produção. Que também vou dizer também que influenciavam os outros artistas também do passado. De outra forma, porque era outra realidade, sim, era outro tempo. Sim. Hoje. Mas não que assim, a arte política não, essa coisa política seja nítida no trabalho de todo mundo. Não. Mas no seu trabalho eu até que vejo algumas referências. Nesse trabalho, seja Canibal, seja Herói, você não vê nitidamente. Não. No do Cauê, sim. Mas sim. Muito, sim. Porque eu tô mostrando, é isso que a gente tava conversando antes. Eu tô falando, seja Canibal, seja Herói. O que eu fiz? Troquei o marginal por Canibal. Isso, a princípio, você pode olhar e falar assim, nossa, que estranho, porque ela tirou a imagem de um traficante e colocou a imagem de um índio. Será que ela tá juntando essas duas figuras? Ela tá mostrando que eles são iguais? O traficante e o índio? Sim, tô. Mas não no sentido do que eles fazem, mas de onde eles estão. Eles estão fora. Eles estão fora da sociedade, da vista, da existência. Eles têm a impossibilidade de existir. Então, assim, mesmo não parecendo, também tem um fundo político. Né? Esse surgimento de espaços culturais, você pensa que o que se deve a esse surgimento? Por que surgiu e tem vindo, está surgindo mais espaços culturais? O porquê? E a outra coisa, com o surgimento desses espaços, novos espaços culturais, se melhorou a condição do artista, se tem ajudado a mostrar trabalhos, a divulgar, a pesquisar? Não, realmente teve um aumento, né? Acho que dos últimos 6 anos pra cá, muito mais aparente. Eu tenho, assim, uma crítica, porque, assim, eu sei que a maior parte da cultura no Brasil é produzida através de lei de incentivo. Tudo bem, ainda não cheguei na crítica. A minha crítica é a existência de institutos culturais. Eu não acho isso bom, porque assim, não preciso nem falar nomes, né? Mas Instituto Cultural, o nome da empresa, e aí a empresa pega o dinheiro dela própria para investir no próprio instituto dela, e aí convida os artistas e tal, e ela acaba assim, o artista, ela paga mal o artista para mostrar o trabalho dele, para fazer o próprio marketing da própria empresa. Então assim, isso para mim eu acho muito estranho. Agora, junto com isso, com esses institutos culturais também, surgiram mais espaços independentes. Sim. Então, assim, o que eu vejo que tem acontecido é uma profissionalização dos artistas e dos agentes culturais. Então, agora os agentes culturais não só trabalham para instituições, mas também
criam, agenciam mesmo movimentos, ou às vezes não é nem um lugar, mas é um grupo de pessoas que faz residências em cidades diversas, ou que faz, não sei, propostas em fluxo, que seja na rua, que seja só um evento. Eu acho que essa profissionalização também faz com que o artista seja mais exigente. Então, alguns espaços, por exemplo, que antes davam uma verba muito pequena, ou nenhuma, que era muito comum há uns 5 anos atrás aqui em BH, eles estão tendo cada vez menos espaço. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Sim, pode. Teve um edital da Casa Fiat de Cultura esse ano. E aí era assim, você mandava o projeto impresso, acho que podia ser em CD também, não tenho certeza. Mas aí você mandava o projeto, se você fosse selecionado, você não recebia nada e pagava tudo. Pagava o transporte, a montagem, se tivesse que alguém escrever o texto de sua exposição, você tinha que pagar o curador. Entra naquela questão da minha primeira crítica. O artista, ele está fazendo propaganda para uma empresa, sendo que não necessariamente precisaria disso, né? Nossa.